Bom dia! Tô me ajeitando aqui, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais uma vez o canal. Virando as páginas, hoje eu tô meio resfriado, é só um resfriado mesmo, então vocês vão ver de vez em quando um funga. Mas eu vim hoje, tinha que pagar uma dívida com alguns dos nossos amigos do canal que vem acompanhando, que se animaram com relação ao que eu falei sobre o cão dos Baskerville no último vídeo e me perguntaram, muitos deles, até falei um pouquinho sobre isso, mas muitos deles me perguntaram um pouco sobre como começar a ler as tramas de Sherlock Holmes e de que maneira, qual é a melhor maneira ou edições que eles poderiam obter para estar ingressando no mundo sherlockiano. Então, esse livro aqui não tem nada a ver com o vídeo hoje não. Eu ia falar sobre ele hoje, mas vou deixar para semana que vem. Havia prometido para vocês, mas semana que vem a gente vai falar sobre ele, tá? Jô Soares, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, mais um livro icônico do Jô nessa área detetivesca e muito engraçado. A gente vai falar sobre este livro na semana que vem. Bom, eu vou mostrar alguns dos livros da coleção toda que eu tenho sobre Sherlock Holmes. Eu não tenho a coleção toda do Arthur Conan Doyle, tá? Deixar isso muito claro. Eu tenho a coleção toda das obras completas do detetive Sherlock Holmes. Então, eu comecei a ler Sherlock Holmes, já falei para vocês, minha mãe era bibliotecária e caiu nas minhas mãos O Cão dos Baskerville, que normalmente é uma leitura de iniciação aos contos e ao mundo de Holmes, mas que não é o primeiro livro, muito pelo contrário, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Se você não viu o vídeo passado, proponho que você veja esse vídeo, mas eu vou começar um pouquinho sobre isso aqui também. Então eu comecei a RGA, eu acho que era a editora RGA, num círculo do livro, a melhoramentos, como eu falei. Agora há pouco tempo a FTD está trazendo algumas adaptações, não é a obra inteira, são adaptações acerca dos contos e dos romances de Sherlock Holmes. E eu fui coletando algumas obras, a LEPC também, mas a tradução da LPC, como ela está ligada a Martin Fontes, eu acho que é Martin Fontes, não, Companhia das Letras, também acaba sendo uma tradução similar àquilo que eles também demandam, né? Então, eu proponho, primeiro, eu queria mostrar para vocês, eu tenho, desde maio do ano passado, essa obra inteira, que foi lançada pela HarperCollins, né? Então, deixa eu ver se eu consigo tirar, às vezes fica difícil ver achar esse livro. Bom, já deu para tirar aqui. Eles dividiram em 4 livros, né? E foram determinando assim a ordem de cada um. Então você tem aqui esse primeiro livro, é o livro número 1 deles, onde vem falando dos contos, na verdade do romance Um Estudo de Vermelho, O Sinal dos Quatro. Então, os dois romances, primeiros romances, Um Estudo Vermelho e O Sinal dos Quatro, estão neste livro aqui. Logo depois, no volume 2, aí eles já vão começar falando dos contos, né? Então começa a ver com a Memórias do Sherlock Holmes, e logo depois vem um outro romance que é O Cão dos Baskerville. Está aqui no segundo livro, esse em azul. A partir deste terceiro volume, a HarperCollins definiu a obra da seguinte forma. Ela coloca aqui a volta de Sherlock Holmes, que vai ser serão os contos que serão complementares não, mas que seguirão a ideia dos Cão dos Baskerville e responderão aquele último conto aqui nas Memórias do Sherlock Holmes, que vai indicativamente matar o Sherlock Holmes, entre aspas. Vou falar um pouquinho de novo sobre isso, que é o problema final. Então, aqui eles trazem de novo a volta de Sherlock Holmes e o Vale do Medo, que é o terceiro livro
o terceiro romance do Sherlock, né? Então você tem aqui depois uma segunda parte onde vão mostrando todos os emblemas voltados a este último romance. Gente, desculpa hoje se eu estou falando meio arrastado, que eu estou meio com... Não estou com febre não, só resfriado mesmo, nada demais, nada demais. E o quarto volume, esse último do Sherlock Holmes, da HarperCollins, aí sim, com os últimos casos Sherlock Holmes e histórias do Sherlock Holmes. Eu vou, a cada movimento, estar conversando com vocês um pouquinho sobre cada um dos contos e o porquê da existência dos contos, como eu fiz com o romance O Cão dos Baskerville, mas também vou fazer isso também com os outros romances. O Arthur Conan Doyle escreveu 4 romances com relação à saga Sherlock Holmes, e depois também fez os seus contos intercolocando, né, entre contos e romances. Os 2 primeiros livros que ele vai escrever serão os romances, e depois ele vai inserindo alguns dos contos. E aí a pergunta que fica é: qual é o livro ou editora para ler? Essa editora é muito boa e tem uma tradução também muito boa. Eu vou indicar também outra que eu pessoalmente gosto muito. Para mim, inclusive, não é num grau comparativo, as 2 traduções são boas. Porque aí começa aquela coisa, a gente está nesse momento bipolar, nesse fla-flu, então eu não estou falando que um é melhor do que o outro. Eu estou dizendo o seguinte: se você quiser saber um pouco mais daquilo que você está lendo, aí eu vou propor para vocês esta coleção da Zahara. Eu tenho aqui 2 contos, O Vale do Medo, O Cão dos Baskerville. Não vou botar o resto aqui que senão não dá, né? Também tenho nos livros editados, nos e-books. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, talvez eu não consiga agora. Você tem comentários acerca das tramas e indicações interessantes, fazendo alusão a alguns termos que o próprio Arthur Conan Doyle vai se utilizar, né? E os livros dos romances têm uma situação bastante interessante, porque a foto do Sherlock Holmes, que é desenhada na capa da Zahar, é esta aqui, tá, gente? Porque a Zahar também criou, e eu acho que o conteúdo é o mesmo, mas criou uma outra coleção dessa em capa dura de luxo, mas em pocketbook, tá certo? Eu prefiro esta aqui, tá? Eu leio tanto na HarperCollins, como eu leio nesta aqui, como eu também leio na LPM sem problema nenhum, até porque as traduções são muito parecidas, tá ok? Então, a capa desta coleção aqui, ela é muito emblemática, porque o desenho que é dado ao rosto de Sherlock Holmes vai me lembrar, para mim, o artista que foi icônico na interpretação e na formatação do caráter do personagem Sherlock Holmes no cinema, que para mim foi o Basil Rathbone. Entre a década de 30 até a década de 40, ele vai morrer mais lá para a década de 70, mas o Basil Rathbone fez com o Nigel Bruce, que vai fazer o personagem Watson, cerca de 48 filmes em preto e branco. Eles foram remasterizados agora há pouco tempo. Você consegue esses em DVD nessas lojas que vendem os filmes, tanto em livrarias, nas lojas americanas, você consegue achar de vez em quando mas se você não precisa ou não tem um aparelho de DVD, propõe você ir no YouTube, coloca lá, que você vai ver uma vasta coleção de filmes com o Basil Rathbone e com o Nigel Bruce, muitos tratando as tramas que estão no livro, adaptações obviamente, e algumas outras tramas que eles acabaram por gravar fazem parte de um soft power. Eu falei isso no outro vídeo também, soft power em favor dos aliados, porque eles vão gravar até 1945. Eles começam em 39, 45, acho que tem mais 2 ou 3 filmes que vão até 48, e são filmes muito descontraídos, e que vale muito a pena você estar acompanhando, tá certo? Ainda não falei da direção de como você deve, ou como eu acho melhor você ler os livros do Arthur Conan Doyle. Uma outra
experiência aqui interessante dentro desse critério todo é que ele não escreveu apenas a obra sherlockiana, né? Ele também vai fazer contos. E eu recebi da TAG Livros algumas surpresas. Uma delas são os contos dos mistérios perdidos, desse livrinho aqui. E aqui você tem contos de terror, mas que sugere a mim que realmente a melhor obra do Arthur Conan Doyle foi realmente Sherlock Holmes. Ele foi o maior inimigo de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle com certeza foi o maior inimigo de Sherlock Holmes, tanto que ele tenta matá-lo no final do Memórias de Sherlock Holmes. Ele tenta matá-lo na Bélgica através de uma luta braçal com o seu inimigo personagem, que era o professor Moriarty. Mas há uma tundra, uma revolta dos leitores, e como eu falei no outro livro, até mesmo a Casa Real inquiriu ao Sherlock Holmes o porquê dele ter dado fim a este personagem. Fato é que o Sherlock Holmes ficou 10 anos entre o último conto em Memórias do Sherlock Holmes até Os Cães de Baskerville. O último conto se eu não estou enganado, de 1893. E ele vai fazer O Cão dos Baskerville em 1903. Depois ele terá também o mesmo espaço de tempo de 10 anos, trazendo muita revolta nos seus leitores, né? O pessoal fica com raiva desse cara aqui, olha, do George Martin, porque ele não fecha a sua saga, quanto mais naquela época onde você não tinha outras possibilidades de leitura senão ir nos tabloides e nos jornais e nas revistas com esses contos e estar apurando. Mas ao lado do Sherlock Holmes ele vai acabar realmente fazendo outros contos. Um deles já mostrei aqui, Os Mistérios Perdidos, que você vê a influência muito grande do Edgar Allan Poe, perdão. E os contos, eles são bons, mas eles não são tão bons quanto Sherlock Holmes, que é uma criação que aí sim vem da veia do Arthur Conan Doyle. Quando você vai ler qualquer coisa desses caras da época vitoriana, você tem que ter duas dimensões claras. Eles estão vivendo ainda sobre aquela questão kantiana do imperativo categórico, aquilo que deve ser feito, à mercê de qualquer coisa. E principalmente, o bem é bem e o mal é o mal, né? Isso fica muito claro nos autores vitorianos, tá certo? Nesse sistema, então, o Sherlock Holmes ele realmente vai ser a proposição do ideal de bem, ainda que ele tenha os seus confrontos. Professor Moriarty, o ideal de mal, ainda que ele tenha os seus confrontos. Nos contos do Charles Dickens sempre existe aquela ideia de um alvo que é o melhor alvo, ainda que os seus personagens às vezes tenham suas crises existenciais. Este fato é uma das características das obras da virada do século XIX para o século XX. Uma outra, por conta de um outro Charles, que é aquele que está aqui em cima, olha lá, Charles Darwin, sobre o estudo das espécies, vem aquela ideia muito do cientificismo, que no caso do Sherlock Holmes se dá dentro da medicina legal e dos elementos dedutivos, e conta-se que polícias da Europa acabaram por se utilizar das tramas do Sherlock Holmes para apurar a sua forma de investigação. Então, você tem aqui então uma efervescência de mundo científico e um mundo sobre um contexto moral a ser debatido, e que mais à frente vai ser desafortunadamente julgado ou chocado pelo surgimento das duas grandes guerras, tá certo? E nesses interregnos, de tempo, 10 anos, 5 anos, quando ele tenta fugir do Sherlock Holmes, ele começa a fazer outros contos. Alguns estão aqui, o outro que eu tenho, eu já vou até falar sobre ele mais à frente, é O Mundo Perdido, que é de 1913 e que o Michael Crichton assevera que foi influência para ele escrever O Vale dos Dinossauros.
o Jurassic Park, perdão, e tanto o Mundo Perdido como Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne, eles vão fazer um certo arcabouço de influência sobre o nosso querido Michael Crichton, já falecido infelizmente. E, por fim, você tem aqui na minha mão, eu tenho algumas obras do Maurice Leblanc, o Arsène Lupin. Arsène Lupin é o alter ego do Sherlock Holmes e também faz parte, naquela época, de uma certa guerrinha intelectual e literária que havia entre o pessoal da Inglaterra com o pessoal da França, tanto que o inimigo maior do Arsène Lupin, que é um ladrão de casaca, é um ladrão de primeira linha, um cara educado, mas um senhor ladrão da arte de roubo, o pior ou o maior oponente ao Arsène Lupin do Maurice Leblanc é justamente esse cara aqui, ó, o Sherlock Holmes, que é uma forma realmente irônica de se tratar o personagem Sherlock Holmes, aquelas coisas entre franceses e ingleses. As obras do Arsène Lupin, se eu não estou enganado, começam a ser escritas a partir da década de 80 do século XIX, e o Lupin vai até 1941 vivo. Ele morre 11 anos depois do próprio Arthur Conan Doyle, que vai morrer em 1930 com um ataque cardíaco fulminante. Bom, a primeira forma então que eu indicaria para que você leia é uma proposta pela Zaha. Então o que a Zaha fez? Eu prefiro não fazer desta forma, mas eu vou pegar aqui para dizer para vocês. Eles começam o volume 1 como as aventuras do Sherlock Holmes, depois eles vão para as memórias de Sherlock Holmes, depois eles vão para a volta de Sherlock Holmes, o último adeus de Sherlock Holmes, as histórias de Sherlock Holmes. Então primeiro eles introduzem todos os contos, tá ok? E por fim ele pega uns 4 romances do Sherlock Holmes. Por que eu não gosto dessa proposição de leitura? Porque eu preciso muito do estudo em vermelho, que vai ser em 1887, é o primeiro livro do Sherlock Holmes. Porque ali você tem a identidade do Sherlock Holmes destacada, a sua história, os seus movimentos, o seu intelecto, a amizade que ele vai nutrir pelo Watson, que volta da batalha do Afeganistão. O Afeganistão é uma região realmente onde as grandes potências não conseguem subjugá-lo. Então o Watson volta ferido de lá e também mostra a personalidade do Watson e a trama, por isso que é um estudo de vermelho, a trama inicial que você tem deste personagem. Quando você parte então depois para as aventuras de Sherlock Holmes, você já tem o personagem Sherlock Holmes bem introjetado e você já tem o Watson também introjetado e conhecem as suas histórias. Também não gosto desse tipo de situação que a Zaha propõe por um outro motivo. O Arthur Conan Doyle, ele fazia um trabalho mestre de estar sempre indicando dentro de uma obra aventuras que se passaram em outras obras. Então, se você conhece de quem ou qual é o personagem, ou qual foi a aventura, ou qual foi a investigação, que um certo livro está falando de um livro, de uma trama que passou anteriormente, você já fica mais interessado àquilo que você está lendo naquele exato momento e fica mais fácil de você entender a ideia do autor, para onde ele quer definir a trama, certo? Então isso fica, para mim, é muito importante que isso aconteça. Existe uma outra forma, que é uma forma aleatória, completamente aleatória. Não há problema, você vai ler o livro, você vai conseguir entender os livros, as ligações dos vagões literários dentro da trama sherlockiana, elas são ligações bastante sutis. Então você não vai ter problema em lê-los. Eu só entendo que você vai ler a obra de pé na cabeça. Então como é que eu proporia a obra para vocês? Então vamos lá. Os 2 primeiros romances, Um Estudo de Vermelho e O Signo dos Quatro, como está aqui, se eu não estou enganado, na HarperCollins. Depois eu vou para as aventuras de Sherlock Holmes. No final das aventuras de Sherlock Holmes você tem esta obra aqui, ó, um romance que vai fazer a ligação com o Cão dos Baskerville, que é O Problema Final, tá? A partir daí você parte para o terceiro romance, que é O Cão dos Baskerville, que cronologicamente, em se tratando de edição, vem depois do Problema Final, que é o último romance
do Sherlock Holmes antes dos Cães dos Baskerville, mas que dentro da cronologia das histórias ele vem antes da morte do Sherlock Holmes. Então vai existir também esta outra forma que eu vou indicar para vocês, que é um pouquinho mais longa, que são a cronologia não das edições, e sim das tramas. Por isso que eu estou indicando, para que logo depois do problema final você leia o Cão dos Baskerville, ou se preferível, antes mesmo do último conto das Memórias de Sherlock Holmes, o problema final, depois, entre o Tratado Naval e o problema final, chega lá e leia o Cão dos Baskerville, ok? A partir daí, vamos voltar aqui nessa confusão toda, gente, desculpa mesmo hoje do jeito que eu tô, mas a partir daí você vai singrar para um outro caminho, qual seja o próximo grupo de romances, que aí sim você vai chegar na volta do Sherlock Holmes. Por quê? A partir da vinda dos Cão dos Baskerville, você tem então o último romance definindo a morte de Sherlock Holmes, e neste próprio conto fica claro que o Arthur Conan Doyle não fechou o sistema todo, deixou algo realmente em aberto, e aí vem a volta do Sherlock Holmes. E aí você começa de novo dentro dos contos da volta do Sherlock Holmes. Entre ele e o último adeus, aí você vai ler o Vale do Medo. Alguns preferem que o Vale do Medo seja o último livro a ser lido. Eu acho que depois da volta do Sherlock Holmes você pode entrar com o Vale do Medo. Mas por quê, Armando? Porque depois vem o último adeus do Sherlock Holmes, e aí você vai conseguir fechar todo esse processo. O que vem depois são as histórias do Sherlock Holmes, que são histórias engavetadas, que acabam sendo descobertas dentro da coluna e da história que o Arthur Conan Doyle quer inserir ali, e passa a ser então espelhos de contos que até têm relação com todas as sagas que eu falei para vocês antes, e todas as tramas, mas que elas já são um tanto quanto mais independentes desse pacote de vagões literários criados pelo nosso querido Arthur Conan Doyle. Então é isso que eu proponho a você. Primeiro, ou você segue essa ideia não cronológica da Zaha, ou seja, você lê todos os contos e a série de contos para depois ir para os romances, ou então você faz como eu disse, você começa lendo o Cão dos Baskerville, depois o Signo do 4, depois Memórias de Sherlock Holmes, aí você pega o Cão dos Baskerville, depois as Aventuras de Sherlock Holmes, a volta de Sherlock Holmes e o último adeus de Sherlock Holmes, deixando por fim as histórias de Sherlock Holmes. É assim que eu acho que você deva ler. Sobre as obras, temos ótimas obras de todas as editoras. Eu gostei muito de ler a Zaha e gostei muito de ler a HarperCollins. Para quem, por exemplo, quer ter só uma leitura desprovida de um mergulho maior sobre os contextos de trama e o porquê da existência de alguns elementos inseridos na obra, você pode ler os livros da HarperCollins, aliás, como sempre, fazendo belas edições. Se você quiser se aprofundar mais em curiosidade, você vai nos livros da Zaha, que eu pessoalmente acho extremamente interessante. E, por fim, por que não, comece também a ler Arsène Lupin, do Maurice Leblanc. Você vai gostar das tramas, não são tão boas quanto a do Sherlock Holmes, desculpe, Maurice, mas também vale a pena ser lido, certo? Gente, muito obrigado por estarem ouvindo até agora, esse cara meio gripado. Eu espero que vocês tenham aí uma semana muito boa. Lembrando, para que a gente precisa só que vocês curtam o nosso canal, participem nele, se inscrevam nele e curtam os nossos vídeos e, se possível, distribui aí entre seus amigos, tá certo? Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, e semana que vem, nosso querido Jô Soares, tão criticado, idiotamente criticado por essas lindas obras, não uma quadrilogia, mas 4 livros sensacionais, muito bem humorados, muito bem trabalhados, muito bem escritos e muito bem pesquisados, que feitos pelo Jô Soares, todos eles se passando em tramas na cidade do Rio de Janeiro, cada um num certo movimento histórico.
vale a pena. Vou falar com vocês sobre o assassinato da Academia Brasileira de Letras. Já comecei a ler de novo e comecei a rir de novo. Um grande abraço, gente. Obrigado e desculpa por hoje. Muita gripe, mas eu cumpri a minha promessa. Até lá.